Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet. Nossas redes sociais também à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o nosso canal no YouTube, se você preferir, e também as retransmissões a partir das 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura, AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. O nosso convite aqui, a partir de agora, pela próxima hora, a gente quer você com a gente, aqui pela 365 e todos os nossos canais. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão nas suas plataformas, nas suas redes sociais. Interaja também com os nossos convidados, fazendo perguntas a eles pelo nosso WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman e a sexta-feira chegou, aquele dia especialíssimo aqui para a gente tratar dos assuntos mais alegres que vão agitar o final de semana. A gente vai falar de leitura, de música, de teatro, muita coisa bacana aqui para essa tarde e para o final de semana que logo vai chegar. Vamos então conhecer os nossos convidados, convidadas do nosso Gente que Fala de hoje. Sandra Mello, escritora, roteirista, autora do livro O Adivinhador. Tudo bem, Sandra? Bem-vinda com a gente. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Um olá para todo mundo aí que está nos assistindo. Manuel Fernandes, fundador, CEO da Infinitos Brasil Entertainment. Tudo bem, Manuel? Seja bem-vindo aqui com a gente. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Estamos aí. Giba Freitas, ator e palhaço, na bancada do Gente que Fala de hoje também. Como é que você está, Giba? Olá, boa tarde, tudo bom? Obrigadão pelo convite para a gente bater esse papo. Obrigadão pela presença. Ainda não está na nossa conexão, mas já já ele chega. O Dado Manielli, saxofonista, flautista, compositor, também vem para a nossa bancada do Gente que Fala de hoje para falar sobre o trabalho dele. Então, logo ele se conecte, a gente coloca ele no time aqui, tá bom? Vamos lá, gente. O nosso primeiro assunto, então, do Gente que Fala desta sexta-feira, para falar da maior atriz do cinema e da televisão brasileira, Fernanda Montenegro, que completou 95 anos de idade, agora quarta-feira. Atriz que participou do da Central do Brasil, né, um dos clássicos das telas, em que foi indicada ao Oscar de melhor atriz, infelizmente não levou naquela ocasião, e também da comédia dramática O Alto da Compadecida. Quem é que não se lembra de todos esses trabalhos, né, da Fernanda Montenegro? Ela participou de muitas novelas, como Doce Mãe, Doce de Mãe, Guerra dos Sexos, além de incontáveis peças, incontáveis comerciais também. E a sua história começou no palco, aos 12 anos de idade. Seu primeiro emprego foi no rádio, como locutora. As coisas foram avançando até ela se tornar uma das artistas mais celebradas do Brasil, né? Sandra, eu começo com você para a gente falar um pouquinho sobre Fernanda Montenegro. Ontem à noite a TV Globo prestou um tributo a ela, né? Um trabalho sensacional, emocionante. E o programa abriu logo no começo com a Fernanda num palco, diante de uma plateia vazia, braços abertos, né? Como se estivesse recebendo aplausos de uma plateia ali, a câmera atrás dela, nesta objetiva, né? E, e logo em seguida ela deu uma declaração que me pareceu, ao longo de todo o programa, o que mais me chamou a atenção. Ela disse assim: fazemos parte da história cultural da televisão brasileira. Eu comecei em dezembro de 1950 na TV Tupi. Havia um grande elenco, todos muito jovens, e hoje estamos aí, à beira dos 100. As nossas biografias são muito bonitas, porque são biografias de resistência, disse a atriz Fernanda Montenegro nessa abertura ontem daquele tributo prestado pela TV Globo a ela. Mas você avalia o que significa Fernanda Montenegro, né, entre tantas possibilidades, entre tantas coisas, né, difícil fazer um resumo, né, mas o que significa na sua vida, no seu trabalho, na sua área, enfim. Bom, eu assisti o especial dela ontem, fiquei muito grudada na tela, porque realmente, a hora que ela abriu os braços ali no teatro vazio e soltou a voz para falar da própria vida, é algo que emociona demais a gente. Eu sou biógrafa também, né? Então a história das pessoas é algo que me fascina muito. E eu assisti grudada, porque a gente foi vendo uma retrospectiva
desses anos todos, né? Ela fez 95 anos, se eu não me engano, Sim. e foi uma retrospectiva que nós viajamos junto com ela na história da vida dela, né? Eu fiquei muito grudada, e no final ela falou uma frase que eu achei muito impactante, que é: todos nós somos atores, se eu não me engano é isso, todos nós somos atores, a vida é um palco, né? A gente vive num palco, né? A gente representa muitos personagens o tempo todo. E eu concordo muito com ela. A vida é isso mesmo, a gente tem que ir representando, encarando de frente aquilo que a vida vai apresentando para a gente, e de braços abertos, como ela estava ali, porque de braços abertos as coisas ficam mais fáceis para receber os aplausos ou vaias. Sim. Manuel Fernandes, sua análise. Fernanda Montenegro, 95 anos de idade, com tantos trabalhos prestados, tanta alegria. Aliás, aqui em nome de toda a nossa equipe, né? Parabéns, feliz aniversário para Fernanda Montenegro. Parabéns por tudo que realizou, né? Pelo cinema, pelas novelas, pela televisão, pelo teatro, pelos comerciais, enfim, de tudo que ela participou. E vamos lá, Manuel, sua análise. Então, a Fernanda, eu acho que, primeiro, parabéns para ela, porque chegar aos 95 anos com essa vitalidade, com essa alegria e carregada dessa arte que ela tem, é algo impressionante e que devemos parabenizar. Eu sou português e eu acho o meu olhar na Fernanda vai muito além da questão artística, da atriz. Eu considero que a Fernanda é quase uma bandeira da língua portuguesa, ela é uma bandeira de todas as comunidades lusófonas pelo mundo, ela nos representa, inclusive ela chegou a ser homenageada em Portugal, até por autoridades. Então, é um orgulho nós termos uma personalidade do tamanho da Fernanda Montenegro, continuando ativa no dia a dia e nos representando a língua portuguesa, representando a arte, representando a cultura, e essa vontade carregada com a alegria que ela leva aos palcos é algo impressionante. Assim. É difícil até descrever o tamanho da Fernanda Montenegro. Giba Freitas, como é que você descreve Fernanda Montenegro e o seu trabalho? Como eu destaquei aqui, difícil, né? Fazer uma síntese, fazer um resumo, tanta coisa que ela já realizou e vai continuar realizando por todos nós. Sim, Dona Fernanda Montenegro é uma referência para todos os artistas. É um acontecimento poder assistir a Fernanda Montenegro. E uma vez eu vi a Fernanda Torres falando, né? Ela é uma operária da arte, né? Ela se dedica essa vida inteira para fazer esse teatro, essa TV, esse cinema para todo mundo. E é muito bom poder assisti-la, né? É um prazer enorme. É, a Fernanda Montenegro, inclusive, no tributo de ontem, tornou a dizer essa frase, né? Que a Fernanda Torres, né, a filha Fernanda Torres, disse que a Fernanda Montenegro é uma operária. Ela dizia no especial de ontem, né? Que ela, Fernanda Torres, quer trabalhar menos, e a Fernanda Montenegro quer trabalhar cada vez mais, né? Eu quero apresentar aqui o Dado Manheli, saxofonista, flautista, compositor também. Vamos lá, Manheli, como é que você está? Bem-vindo. Favor aqui no nosso assunto. A gente está falando de Fernanda Montenegro, 95 anos de idade, o que ela representa para você. Eu acho que existe uma coisa muito boa no mundo de hoje, é quando uma pessoa como a Fernanda Montenegro tem uma vida longeva. Assim como o Oscar Niemeyer, que viveu 104 anos e deixou uma obra enorme, né? E eu fico muito feliz que ela esteja tendo uma vida longeva. O Jobim falava que para você ser lembrado, você tem que viver muito. E um exemplo disso é que o Jobim, pelas novas gerações, não é mais lembrado. Os jovens não sabem quem é Tom Jobim. E a Fernanda Montenegro, graças a Deus, ela está aí mantendo viva e com muita saúde, né? Eu vi um vídeo dela no aniversário dela. Ela está muito bem, né? Saúde física, mental, e Sim. estimulando a juventude a conhecer a obra dela, né? No mundo em que a cultura está declinando, está degringolando cada vez mais, um processo que já vem acontecendo desde o início do século XX, né? Cole Porter falava nisso nas músicas dele.
que o mundo não é mais igual, que as coisas estão piorando, as coisas que eram consideradas horríveis hoje são consideradas ótimas. Isso na época de Cole Porter. Imagina se Cole Porter estivesse vivo hoje. Eu acho interessante, as pessoas de 100 anos, o contraste geracional que elas têm com o mundo atual é tão grande, mas tão grande. Nós somos realmente uma geração de pessoas bestializadas, né? Se você for pensar que antigamente todo mundo sabia tocar piano, todo mundo aprendia poemas de cor, a Fernanda Montenegro é dessa geração. Você pede para. Sim. Eu lembro que tiraram sarro da Bibi Ferreira. Bibi Ferreira, declama aí um Shakespeare. Ela falou assim, uns comediantes, você quer em português ou em inglês? Eles falam em inglês. E ela, do nada, sem preparo nenhum, saiu declamando. É assim que era o ser humano, né? Então eu fico muito feliz. Eu desejo que Fernanda Montenegro viva 100 ou 120 anos, que ela fique aí para lembrar as novas gerações que existe sim uma atriz como ela, existe uma obra como ela fez. Esse seu raciocínio, Dado, ele vai ao encontro dessa frase que ela disse ontem no tributo prestado pela TV Globo. Ela disse: as nossas biografias são muito bonitas, porque são biografias de resistência. Ela se refere àqueles que começaram na televisão, na TV Tupi, em 1950, um grande elenco, todos jovens à época, e que hoje todos estão ali com a faixa de idade dela, à beira dos 100 anos, né? Então, o seu raciocínio nesse sentido, né, falando das novas gerações, que não tem a menor ideia, muitas vezes, né, do que ela realizou, do que ela foi capaz de realizar e que as novas gerações não são, né? Então, daí esse sentido de biografia de resistência, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu morei 5 anos no Leme, no Rio de Janeiro, e tinha uma roda de poema, de poesia na praia, toda quarta-feira. E eu, de vez em quando eu ia, gostava de ver o pessoal declamando. E tinha muitos atores da Globo, atores que fazem novelas e filmes, famosos, que iam lá e eles levavam um papelzinho com o poema e declamavam, com aquela capacidade linda que eles têm de usar a voz, né, de enfatizar o conteúdo do texto. E um dia apareceu um senhorzinho de uns quase 80 anos, um senhor do Nordeste, e ele declamou um poema de cordel enorme, sem papel nenhum, de corda, ele sabia de cabeça. Ficou todo mundo embasbacado, boca aberta, de ver esse cara declamando poema como se fazia antigamente. Sim. Então, eu acho que a gente tem que voltar às origens, a gente tem que voltar a decorar os poemas, a gente tem que voltar a tocar piano, a gente tem que voltar a andar a pé, a gente tem que voltar a escrever com a mão, lápis, mandar cartas, né? Eu estou lançando um disco essa semana que vem, no formato fita cassete. Hum. É isso, A gente de vai certa falar. forma eu estou tentando provocar as pessoas, né? E eu vejo no mundo super desenvolvido, eu tive em abril no Japão fazendo uma turnê de lançamento desse disco. No mundo super desenvolvido, as pessoas estão cansadas dessa vida moderna, virtual, digital. As pessoas estão querendo voltar. Não sei se vocês viram Dias Perfeitos. É um filme recente que retrata isso. Já está saturado esse mundo da digitalização. As pessoas querem voltar a conversar ao vivo, a se abraçar. As pessoas querem voltar a pegar os objetos, pegar um livro na mão, né? E especialmente nesses países super desenvolvidos, né? Então eu fico muito feliz, isso me dá muita esperança. E os jovens de 16, 17 anos, de 15, estão comprando fita cassete dos artistas atuais, contemporâneos, que eles gostam. Eles gostam de pegar o negócio. Eu tenho um filho de 5 anos, ele sabe pôr o LP na minha vitrola e trocar de lado e limpar, ele já põe a agulha. E, e, e ouvir música no celular não tem a menor graça, né? Não tem a menor graça e não é comovente.
E a gente está formando uma geração de jovens que não são apaixonados por música, porque o É. arquivo do streaming, o arquivo do MP3, não é um arquivo que te comove, ele é um arquivo comprimido. E aí as coisas que fazem você se comover, que fazem você chorar, por exemplo, a dinâmica, a diferença entre um som alto e um som baixo, no MP3 isso não existe, é tudo uma coisa só, é como se fosse um som da rádio. Quando você está ouvindo a rádio, o som é sempre igual, ele nunca fica baixo, ele fica sempre igual. O MP3 é igual ao som de rádio. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, nossas redes sociais também no ar, tem o nosso canal no YouTube e as retransmissões às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e mais tarde às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo assunto aqui é o seguinte. Ao lado do seu fiel escudeiro, o cachorro Caramelo, o palhaço Giló embarca numa aventura de bike, saindo de São Paulo até a cidade de Olinda, lá em Pernambuco. Esse é o ponto de partida do espetáculo circense A Viagem do Giló. A história começa com o palhaço Giló vendo uma notícia de que o Carnaval de Olinda não vai mais existir. E aí ele resolve investigar se isso é falso ou se não é. Não é, Giba? Afinal de contas, qual é a conclusão que o palhaço chega nessa história toda? Então, na verdade, assim, para saber a conclusão, tem que assistir o espetáculo, né? Já começo Não tem convidando. spoiler. Mas, assim, o legal dessa história é que ela é baseada numa história verdadeira, que eu saí de São Paulo e fui até o Carnaval do Recife, de Olinda, de bicicleta, né? E aí, quando eu voltei da viagem, conversando com a produtora, a Bruna Burkert, a gente resolveu montar essa história, e aí convidamos o Fernando Sampaio para dirigir, o Paulo Rogério Lopes para escrever, e uma ficha técnica de gente muito querida, celebrando os meus 20 anos de estrada aí. Então, a gente conta essa história onde o Giló encontra esse cão caramelo aqui no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e aí ele quer conseguir uma família para ele no litoral que ele vai achar que é mais interessante para o cachorro. E aí, nesse percurso dele tentar achar uma família, ele acaba se apegando ao cachorro e levando ele até o final da história. E aí a gente faz uma homenagem por todos os estados que a gente passa, né? Mostrando um pouquinho das festas, das festividades de carnaval, assim. E as apresentações têm sido incríveis, assim. A gente está fazendo uma temporada muito bonita aqui em São Paulo, passando pelos céus e pelos parques da cidade. E as crianças têm curtido muito, os adultos voltam a ser crianças, eles adoram o Cão Caramelo, eles se divertem. Aí tem várias referências, aqui atrás tem o Jaraguá, que aparece também no momento da história, as crianças interagem, ficam com medo. E aí esse percurso está muito legal porque é um espetáculo de palhaçaria com uma história muito gostosa de ser contada, que é essa trajetória, né? Saindo de São Paulo até a festa de Olinda, se vai ou se não vai acontecer, aí tem que assistir o espetáculo. Nossa, Agora, que o cão legal! caramelo, Gostei desse mote aí, seu. Muito legal. Deve ser bem divertido isso. Porque a gente faz a brincadeira de que sai a notícia falsa que o carnaval não vai existir. Os preparativos estão acontecendo e não vai ter carnaval. Aí o Giló fala, bom, eu vou ver com os meus próprios olhos, porque eu sempre adiei uma viagem. E aí, com medo de avião e não querendo utilizar nenhum outro transporte que não seja ele mesmo e o caminho pela frente, ele resolve ir com a destemida, que é a bicicleta. Muito legal. agora, a sua viagem real, verdadeira, né, a que você fez, ela não tinha o cão caramelo. O cão caramelo aparece Não, na história. isso, na viagem real, fui eu, a atriz Marisa Silva, que é a palhaça Formiga, ela é assistente de direção do Fernando nesse espetáculo. A gente transformou, assim que a gente voltou, nessas dramaturgias originais, né? Então, a gente tem duas versões, tem a viagem do Giló e tem também a viagem da Formiga. E aí a gente está contando essa história com essa brincadeira de a gente pensou como popularizar mais a história, né? De atrair mais as pessoas. E aí veio a figura do Cão Caramelo. A gente convidou o Murilo Sesca, que é o bonequeiro, e aí juntos a gente foi criando esse boneco.
E as crianças amam, elas compram a história do caramelo. Tem criança, quando ela é muito menor, ela fica, mas é de verdade? É de mentira? Então elas brincam com essas coisas. Quando dá, eu saio com ele, deixo as crianças verem todos os mecanismos, brincarem um pouco, é muito divertido. E o cão caramelo, o cachorro caramelo, não precisa nem perguntar por quê, né? O vira-lata caramelo é o cachorro mais amado do Brasil, né? Sim, a gente faz essa brincadeira que quem sabe a história do cão caramelo não começou a partir da viagem com o Giló. A gente faz essa brincadeira de tipo, foi o primeiro cão caramelo? Ou ele é agora o mais novo cão caramelo? A gente, super cão caramelo, a gente brinca de várias formas assim, porque também foi uma coisa que aconteceu muito na viagem. Todo momento que a gente parava para comer alguma coisa na estrada, surgiu um cachorro do É. nada. E a gente falou, meu, não é possível, toda hora aparece um cachorro. E aí, nas conversas para elaborar o projeto, surgiu essa ideia de popularizar, trazendo o cão caramelo. Bom, nessa missão do Palhaço Giló, para ir para Olinda, para investigar se é falsa ou verdadeira a informação de que não vai ter mais carnaval por lá, é uma provocação nesse mundo de fake news? Sim, com certeza. A gente faz essa brincadeira. O adulto pesca na hora de primeira qual que é essa ideia da fake news e as crianças ficam com a ideia da mentira, é verdade, é mentira, porque em alguns momentos a gente traz um pouquinho dessa discussão, assim, esse é um pano de fundo dentro também dessa ideia, né, da relação de amizade, né? A gente tem um momento na história que o cão caramelo mente, e Hum. aí tem esse questionamento de você mentiu, você não é meu amigo de verdade. E aí as crianças ficam, porque aí nesse momento, um spoilerzinho, eu falo que vou deixar ele e aí elas enlouquecem. Não, você não pode. A gente fez uma apresentação ontem que elas É. ficaram enlouquecidas nesse momento porque elas não acreditavam na possibilidade do rompimento daquela amizade, né? Ô, Giba, você é bonequeiro também ou você tem um bonequeiro no espetáculo que opera Não, para o você? bonequeiro é o Murilo Sesca, a gente trabalha junto. Assim, uma coisa muito interessante é que nessa ficha técnica, como é um espetáculo celebrando 20 anos de carreira, eu tentei chamar várias pessoas que já trabalharam comigo durante essa trajetória. E o Murilo, que fez o boneco, ele foi o primeiro palhaço há 20 anos atrás que estreou comigo o meu primeiro espetáculo profissional, que foi o personagem era um palhaço já. Eu nem estudava palhaçaria na época, só estudava teatro. E aí, o Murilo foi a minha primeira dupla. E aí, depois, com esse passar desses 20 anos, o Murilo se especializou em bonecos. Hoje em dia, ele mora no Ceará, faz um trabalho com bonecos lá. E aí, a gente chamou ele para fazer esse projeto. O Jaraguá, essa cabeça, a gente fez junto. O caramelo, algumas coisas eu fui também fazendo. A gente fez tudo artesanal, costurado à mão. O caramelo tem várias camadas aí de material para chegar no resultado que a gente queria. Bom, vamos fazer a ficha técnica aqui, o serviço. Então, a viagem de Giló até 28 de outubro, né, nos parques e centros universitários e esportivos da cidade. E legal, de graça, não é, Giba? Mas fala aí sobre amanhã. Teve uma mudança, né, na agenda, acho que em razão aí Isso, dessa questão climática e os outros dias, hein? então, as apresentações desse final de semana, dia 19, que seria no Parque da Aclimação, e dia 20 no Parque Nabuco, não vão acontecer por questões climáticas. Um dos parques, né, com o vendaval que teve, ainda está com árvores caídas, não foram recolhidas, então a gente, por segurança, já cancelou, né, essas próximas apresentações, mas a gente segue, né, na sequência. Eu vou falar rapidinho aqui a agenda. No dia 21, às 10 da manhã, a gente está no Céu Irapuru. No dia 22, às 10 também, no Tremembé. No dia 23, de manhã, no Parque Piqueri. À tarde, no Centro Cultural da Penha. E no dia 24, a gente está no Céu Carrão e no Pombas Urbanas. Aí, as apresentações que vão acontecer no dia 28 e dia 30, que é nessa substituição, a gente vai colocar lá na nossa rede social os horários e onde certinho vai acontecer. O nosso Instagram é Los Tres Faceiros, o Instagram é Trupe Los Três, escrito por extenso. Trupe Los Três. E aí a gente vai atualizando tudo lá no nosso Instagram. Muito bem. Trupe Los Três para todo mundo acompanhar a programação, né? Bastante informação, então é melhor ir lá para poder ver direitinho e não perder a apresentação de A Viagem de Giló até o dia 28
e de graça. Muito bom, gente. Vamos seguir E aqui. Legal, Giba. Vamos seguir aqui com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, AllTV TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e depois às 10 da noite na Rádio Cultura M 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Sandra Mello, vamos falar sobre a adolescência, um período de muitas transformações, né? É quando as dúvidas e a rebeldia afloram. E aí o livro Adivinhador, que é de sua autoria, né, voltado ao público infanto-juvenil, conta sobre essa fase de Bernardo, um menino de 14 anos de idade que descobre uma habilidade que vai mudar a vida dele. E a obra foi publicada em 3 idiomas, não é isso? O que a gente pode aprender na sua obra sobre essas questões da adolescência? Então, o Adivinhador é um trabalho de 6 mãos, né? Eu tenho como coautor o Daniel Funes e o Nil, que fez umas ilustrações muito bacanas. O Nil é um grande artista plástico, um ilustrador de primeira grandeza. E esse projeto é um projeto que a gente iniciou em 2009, na editora Saraiva. Lançamos pela editora Saraiva, teve um sucesso grande nas salas de aula, e depois a gente trouxe para a SMA2 Editora para fazer essa publicação do Bernardo, que é o personagem principal, é o nosso adivinhador que lê pensamento dos outros, para a atualidade, para o ano de 2024, quando temos todo esse ambiente de redes sociais, toda essa questão das diferenças entre os adolescentes, entre todas as pessoas, e essa necessidade da gente prestar um pouco mais de atenção àquela pessoa que tem alguma coisa diferente e que precisa ser melhor olhada, ser melhor compreendida e interpretar isso como uma forma dessa ser a comunicação dessa pessoa com o mundo. Então, a gente está lançando agora em outubro. Amanhã a gente tem um lançamento na livraria Bibla, lá do Alto de Pinheiros, e no dia 26, na próxima semana, na livraria do Brooklyn, essa nova versão, que tem também duas grandes novidades no mercado editorial. A primeira é que a gente está fazendo uma edição trilingüe, em português, inglês e espanhol, dada a necessidade hoje de se entender e falar inglês e espanhol, enfim, faz parte do currículo das escolas, e a gente achou muito importante propiciar aos alunos essa interpretação de uma mesma obra nacional em 2 idiomas diferentes do nosso, para que possam interpretar, expandir, né, o pensamento deles também em outros 2 idiomas. E o Bernardo é Agora isso aí, vamos. é um menino É. que ele do nada começou a ler pensamento dos outros, percebeu o que os outros estavam pensando. Então, Sandra, agora então vamos ao spoiler, porque o que acontece é o seguinte: ele lê os pensamentos, então ele não é um adivinhador, né? Ele é um adivinhador para as pessoas o olham, né, como um adivinhador, porque as pessoas não sabem que ele lê pensamento, é isso? Não, ninguém tem. É óbvio que ele começa até a falar com as pessoas, porque as situações que se apresentam na escola, na família, com os amigos, ele acaba falando coisas que as pessoas percebem. Poxa, como é que ele sabe disso? Ele acabou de falar o que eu Adivinhando. pensei. Aí é uma coisa bastante, né, que complica a vida dele nesse momento de redes sociais, dessa confusão que está das pessoas amarem, odiarem com a mesma intensidade, de quererem, às vezes, prejudicar o outro por nada. Ele acaba sofrendo também uma rejeição, um cancelamento, né, nas redes sociais. Enfim, ele é uma pessoa que, com a situação dele, ele pretende mostrar aos outros que tudo pode ser melhor entendido, né? Ele vai para a terapia, a família se une para ajudá-lo, a própria escola, os professores, os amigos. Então, a gente tem uma junção de pessoas querendo ajudá-lo a entender o que está acontecendo com ele. E, nesse meio tempo, tem também um papagaio centenário que resolve conversar com ele. Então, é uma história bem interessante.
Diante dessa habilidade dele de ler pensamentos, não sei se a gente deve tratar como habilidade, que condição é essa, né, que ele tem, né? Isso cria mais saias justas ou cria até soluções? Por exemplo, ele passa a ajudar pessoas, porque ele, uma vez sabendo que a pessoa está pensando diante de um problema, ele pode interferir para ajudar. No início, traz muito mais saia justa, primeiro porque ele não sabe como lidar com isso. E as pessoas se sentem invadidas, porque você imagina, o pensamento é algo que é nosso, né? É uma das poucas coisas que ninguém consegue penetrar para saber o que a gente está pensando. E aí vem alguém do nada e começa a ler o que está passando na cabeça das pessoas, ou o que vai acontecer com aquela pessoa. Aí as pessoas, no primeiro momento, ficam muito pé atrás com ele passa por muita roubada, por muita saia justa, até que as coisas vão se ajustando, que ele vai entendendo como ele pode aproveitar isso para ajudar as pessoas, para se tornar uma pessoa que vai trazer um alento, que vai trazer uma solução, que vai, junto com essa pessoa, descobrir um melhor caminho para aquele momento, para aquela situação daquele momento. Então, são dois pontos, né? Primeiro, muita saia justa e depois muito ajuste de saia, muitos ajustes na saia. Eu acho, Ele é um hacker do pensamento, né? Dá para fazer esse paralelo com invasões de sistemas que a gente está acostumado a ver hoje em dia. Enfim, ele invade as mentes, né? Eu Ali. nunca pensei por esse lado, ele ser um hacker de pensamentos, isso não tinha me ocorrido. Mas Alguém. Hum, poderia-se até dizer, ele não quer que isso aconteça, né? Tanto que o certo. subtítulo ele adivinha tudo, mas ele não quer adivinhar nada, porque isso traz tanto problema para ele que ele preferia não ter essa condição de vida, esse dom, essa habilidade, como você chamou, enfim. Ele preferia muito não ter isso. Os pais dele também preferiam que ele não tivesse, porque trouxe muito problemas para a família, mas ele tem, né? E a grande questão é como é que a gente faz para trabalhar aquilo que a gente tem que não é muito agradável, ou uma diferença que ninguém tem igual a gente, mas a gente nasceu desse jeito, a gente vai ter que dar conta dessa vida com essa diferença, né? Acho que alguém chamou, queria te perguntar alguma coisa. Quem que chamou? Fala, Manhele. é, eu achei muito interessante essa história. Primeiro que é o nome do meu filho. E O pode ter Bernardo, certeza que eu vou querer comprar esse livro aí. agora outra coincidência, então, Bernardo também é o nome do meu filho. É um momento É, tá. para ele, mas ele não lê pensamento. Eu Bernardo não lê. converso muito com minha mulher sobre isso, sobre esse É, assunto. E a gente chama isso de percebento. Percebento quando você percebe coisas que não... As entrelinhas, né? E, ao sim, meu ver, as pessoas, elas são um livro aberto, mas nem todo mundo tem a sensibilidade de perceber, de ler esse livro aberto. As pessoas acham que elas escondem o que elas estão pensando ou o que elas são, mas, na verdade, isso tudo está muito claro, muito óbvio. está claro a partir dos seus gestos, da sua forma de se comportar, da sua forma de olhar, mas Exato. aqui está passando Mas você tem que ter essa exatamente lá dentro, a gente não consegue, né? A gente às vezes você tem que ter essa sensibilidade que o Bernardo, o teu personagem, ele vai além disso, né? Além dela essa sensibilidade de perceber as coisas, ele lê o pensamento, né? Ah, exatamente. existe, né, na sociedade uma tendência a todo mundo querer ser uma ovelha branca, ser exatamente igual a todos. E isso é um negócio péssimo, porque as pessoas são obrigadas a se nivelar por baixo. Inclusive o ensino, ele tem que seguir esse negócio, a média, né? Qual que é a média? A média é muito baixa. Então, você vai progredir conforme a, né, média baixa. Então, aquelas crianças que são um pouquinho mais acima da média, um pouco mais inteligentes, mais habilidosas, elas ficam bem insatisfeitas e, às vezes, entediadas. E, às vezes, elas não têm prazer de ir para a escola, de estudar, elas não são estimuladas, elas não são colocadas em situações desafiantes, né? E Nós fizemos um press kit para mandar para as escolas e colocamos uma ficha de interpretação, porque a gente tem uma ficha que chama FLIN,
ficha de leitura impressa, onde a gente criou questões para que os alunos, os leitores em geral, possam responder sem ser esse gado marcado, sabe? A resposta certa é essa. Não, existem várias interpretações diferentes para uma mesma situação, né? Então, essa ficha de leitura, ela está chamando muita atenção das escolas, porque normalmente se tem aquela ânsia, mas qual é a resposta, qual é a avaliação do aluno, que nota que a gente vai dar para o aluno? A nota é ele entender a interpretação dele dessa história, como ele lidou com essa história, em que essa história pode mudar a vida dele em algum sentido, né? Então, são muitas questões que a gente colocou nessa ficha para conduzir a essa diferença que você falou, para a gente não ir todo mundo na mesma direção, né? Nadar para o outro lado. Exato, a individualidade é um negócio maravilhoso, é uma das coisas mais lindas que tem no mundo, a diversidade. Só que a sociedade não, ela quer pasteurizar todo mundo. E eu lembro que numa ocasião eu tenho um sobrinho e o filho do meu primo, eles têm a mesma idade. Quando eles fizeram 2 anos, eu perguntei a eles: que idade você tem? Essa é uma época que você ainda não foi pasteurizado, você é completamente autêntico, né? E um deles falou assim: eu tenho 2 anos. E o outro falou assim: eu tenho 2 anos. Cada um inventou um jeito original de fazer o que nós todos que somos pasteurizados fazemos assim. E você sabe que na Itália 2 é assim. Quer dizer, cada lugar tem a sua pasteurização, né? Sim. No Brasil você não Bom, pode fazer assim. O cara vai achar que é verdade. você arminha vota em determinado político, né? Bom, gente, Sandra, para dar aqui o serviço, datas de lançamento, só para reforçar o que você já disse, amanhã, Livraria Bibla, Praça Professora Emília Barbosa Lima, 58, Vila Madalena, Pinheiros, ali a região, né? E dia 26, no outro sábado, Livraria do Brooklyn, Rua Hollywood, número 275, evidentemente no Brooklyn, certo? Certíssimo, eu queria deixar o Instagram do @o_adivinhador para que as pessoas possam visitá-lo lá no Instagram. O Adivinhador me lembra aquela série de televisão, O Mentalista, né? Com o Simon Baker, que fazia o protagonista, era o Patrick Jane, ele ajudava a polícia lá da Califórnia, a justiça, né, da Califórnia, a desvendar crimes, mas não com adivinhações, com poderes de observação, né? Fez muito sucesso essa série, né? No streaming, é isso aí. Bom, vamos seguir aqui. Eu quero, antes de ir para o próximo tema, dar uma nota aqui para dizer o seguinte: o Brooklyn Fest, já que a gente está falando do Brooklyn, né? O Brooklyn É, Fest, que é uma celebração multicultural que une tradições, movimenta as ruas lá do bairro do Brooklyn, Zona Sul aqui de São Paulo, estava marcado para acontecer nesse sábado e domingo, amanhã, dia 19 e dia 20, só que o evento foi adiado em razão dessa expectativa de chuva forte a partir de hoje na capital, esses eventos climáticos que estão deixando todo mundo preocupado, né? Então, a organização do evento emitiu um comunicado oficial com o seguinte texto: em virtude do acirramento das previsões climáticas havidas, bem como as declarações emitidas pela Defesa Civil, uma vez estarmos sempre preocupados com o bem-estar e segurança de todos, a direção da Associação dos Empreendedores e Moradores do Brooklyn, que é a realizadora do evento, né, resolve adiar a Brooklyn Fest para a data mais próxima possível, disponibilizada pelos órgãos públicos. Então está feita a chamada aqui. Brooklyn Fest esse final de semana não vai acontecer. Vamos aguardar então as autoridades aí a respeito de uma próxima data possível. Tá bom, gente? Vamos seguir aqui com o próximo tema do programa Gente que Fala, para conversar com o Dado Manhelli. Ele é saxofonista, é flautista, é compositor e está lançando o seu 7º álbum chamado Violeta. É uma combinação, ele traz uma combinação de jazz e ritmos brasileiros, como chorinho, valsa, afoxé e bossa nova. O trabalho foi primeiramente lançado no Japão, ele estava contando para a gente aqui no início do programa, lá ele fez uma turnê no começo do ano, e a gravação chega nesse formato de fita cassete. Claro, tem aí a versão digital, tudo que é importante que tenha, é preciso que tenha, mas traz essa novidade, né, do vintage, né, de trazer para as mãos das pessoas a possibilidade da fita cassete, sem fazer propaganda aqui, manhã ele tem que ter aquela caneta Bic, né, porque se enrolar a gente já aproveita e já dá um jeito, o Exatamente. jornal é isso. É engraçado, vocês todos aí sabem o que é fita cassete, né? E a maioria das pessoas ainda tem um toca-fita. Elas É. não conseguiram se desfazer.
Elas não ouvem mais fita, mas ainda tem o toca-fita. A fita cassete, ela criou uma relação sentimental com as pessoas, né? Porque a fita cassete era um símbolo de liberdade. Você ia na casa dos amigos, levava uma fita virgem e gravava, e você ficava ouvindo aquele programa de rádio até a hora que vinha a música que você queria gravar, você gravava. No meio da música, alguém falava alguma coisa na rádio, né? Praxe, fato, a vinheta, enfim, a gente falava em cima, eu era locutor e falava em cima também. Você fazia isso É isso. também? É muito interessante. Então, eu acho muito importante a gente falar. Vocês estão falando aí do evento climático, e o Giba falou da bicicleta, né, de São Paulo para Olinda de bicicleta. E eu estou falando aqui da fita cassete. Você vê como essas coisas não podem ser passadas assim, entrar no ouvido e sair pelo outro. A gente precisa pôr em prática essas atitudes ecológicas. A gente tem que realmente começar a rever as coisas, né? E, e eu sou ciclista há 12 anos. Eu vendi o carro, ando só de bicicleta. E, e eu cansei de ouvir as pessoas falarem: ai, coitado de você, você não quer que eu te dê uma carona na hora de voltar para casa? Eu falo: coitado de você, cara, que tem. Porque a pessoa que tem um carro acaba ficando obeso, sedentário, estressado, chega em casa estressado, briga com todo mundo no trânsito, né? E não contribui a gente ter um mundo melhor, um mundo mais limpo, né? E tornou-se um É. imperativo, né? Imperativo. E com relação ao meu disco, Vamos lá, vamos é, falar do trabalho, essa combinação do jazz com os ritmos brasileiros, o que é que você traz no Violeta, Dado? então, é, eu componho música desde que era criança, né? Eu era já um passarinho, né? Desde pequenininho eu gostava de assoviar e eu ficava criando melodias com o meu assovio e inevitavelmente eu deixei isso se tornar parte de mim, né? E nem aquilo que a Sandra estava falando, né? As coisas, cada um tem uma coisa esquisita, né? E É. a minha coisa esquisita era que eu ficava assoviando o dia inteiro. Eles reclamavam, meus irmãos: para de assoviar, poxa vida. E aí Era o eu, seu dom, era o seu dom aflorando, né? Era o exato, seu dom único aflorando, né? exato. Cada vez eu sempre pensei nessa coisa de exercer a individualidade como algo muito importante, né? E eu vejo como eu me transformei assim, completamente. E muita gente pergunta: por que que você não é mais aquele que você era antes? Porque a gente vai buscando ser mais feliz sempre, todo dia, né? Eu acho que a pergunta que todos nós temos que fazer todo dia é: o que eu posso fazer para ser mais feliz? Ao invés de ficar perguntando o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro, que é o que todo mundo faz, né? E quando você é mais feliz, o dinheiro vem, é uma consequência, né? E esse negócio da composição é uma coisa que eu procuro abrir um canal para que ela venha da forma mais espontânea possível, para que o meu subconsciente seja o autor, né? E quando isso acontece, existe uma relação da composição direta com os meus sentimentos e com a história da minha vida e toda a cultura que eu adquiri em toda a minha vida, né? E também com a minha essência. E eu, apesar de ser paulistano e ter nascido numa cidade que é muito a cidade mais estrangeira do Brasil, na cidade onde os paulistanos vão para o aeroporto para ir para fora do Brasil. Eles não gostam de ir para o Nordeste, não gostam, e eles acham que fazem parte de outro país, né? Na minha essência, eu não sei se eu não nasci no Nordeste, mas eu sou realmente muito ligado ao Nordeste ao Brasil, à brasilidade de forma geral. Então, as músicas que eu escrevo, elas vêm com esses ritmos aí.
com o frevo, com o samba, com a foché, o chorinho, a bossa nova também, elas vêm naturalmente. E quando eu escrevo o fox, o ritmo do jazz, ele vem assim com uma cara muito de Noel Rosa, sabe? E Noel Rosa era um escritor de fox brasileiro, né? E, então, por conta do fato que a música vem do meu subconsciente, de dentro de mim, ela também, eu acho que ela acaba abrindo esse canal também com as pessoas, né? Eu não componho com a cabeça, eu componho sempre com o coração. E, e tento me despir completamente de forma despudorada, sem nenhuma Sim. vergonha do que vai sair, sabe? Que existe muito entre os músicos uma coisa muito assim narcisista de querer mostrar para os outros o quanto ele é bom, né? Eu procuro evitar isso ao máximo e eu sou um Manuel, instrumentista que eu tenho um preparo muito elevado. Eu poderia fazer música, aquelas músicas com 10.000 notas e tocar a 1.000 por hora, assim, fazer uma espécie de Paganini dos tempos de hoje, né? Mas o sim. meu coração não pede isso. O meu coração pede melodias. E o Eduardo Godin me falava isso. Poxa, é engraçado, né? Que você é um super instrumentista, mas você escreve músicas que têm melodias cantáveis, líricas, emotivas, né? Então, e é isso. E nesse período que eu tive o Bernardo, que tem o mesmo nome do filho da Sandra, foi um período de Isso. muita inspiração, né? Mas E os todas as... Bernardos nos inspiram. Bernardo é um serzinho que inspira demais. Exato, Ô, exato. Dado, Inspiração e está tudo nesse disco. E já várias tá bom. pessoas me falaram que ouviram o disco e choraram copiosamente. E eu fiquei muito feliz, porque eu gosto de não usar nunca o pronome possessivo, o meu disco. Não é o meu disco. E não é a minha música, é a nossa. É a música que Sim. eu fiz para todos nós. Essa coisa do artista de ficar tentando se apoderar da arte é completamente errado, na minha Manuel, opinião. deixa eu só fazer o serviço aqui, desculpa te cortar, porque o tempo está passando, a gente tem um assunto aqui também do, do Manuel Fernandes para tratar. O Bom, serviço aqui é o seguinte: um show de lançamento dia 27 de outubro, 2 da tarde, no Jazz Bee Clube, Rua General Jardim, número 43, Vila Buarque, centro de São Paulo. Jazz Bee é uma casa, assim, super intimista, um aconchego ali impressionante, e é lá que vai acontecer esse show de lançamento do trabalho Violeta, do Duda Manieri. Certo, Duda? Dado Manelli. Dado, desculpa. Dado manhã. Bom, gente, vamos lá seguir aqui para o próximo tema. Nos anos de 1950, na rua São Joaquim, bairro da Liberdade, havia o Cine Tóquio. Era uma sala com programação focada em filmes orientais. O espaço de 3.000 metros quadrados foi reformado, foi transformado agora no Teatro Liberdade, administrado pela Infinitos Brasil Entertainment. E o palco tem 244 metros quadrados, a capacidade do local é de 900 pessoas na plateia. O ambiente faz o histórico encontrar o moderno, trazendo uma experiência única para os amantes do teatro. Quem vai tratar disso aqui com a gente, então, Manuel Fernandes, como é que está a sala agora? O que está sendo preparado em termos de programação lá no bairro da Liberdade? Manuel. Então, até dando continuidade à conversa, o Teatro Liberdade ele é um pouco essa questão de resgatar aquela essência do teatro, de resgatar o teatro de rua. Nós hoje somos o segundo maior teatro de rua de São Paulo, né? Onde resgatamos uma casa que tinha uma história, que tinha uma ligação muito próxima com a comunidade nipônica e acabou trazendo muitas referências e muitas memórias, né, no bairro da Liberdade. Passaram grandes espetáculos aqui no passado, como o Dilúvio e entre outros, e ele ficou fechado por muitos anos. Aí a gente resgatou o espaço, foi feito um investimento, foi feito um trabalho de readequação para teatro, porque ele tinha uma essência de cinema, transformamos ele com condições técnicas, humanas, físicas, para receber hoje grandes espetáculos. O Teatro Liberdade aparece em 2019,
Logo após a sua abertura, veio a pandemia, que foi ali um travão, não é? Um freio muito forte no crescimento dele, e hoje ele é um player forte do mercado na questão do teatro musical. Nós temos recebido grandes obras nacionais, como o Clube da Esquina, Los Hermanos, Calbi com Diogo Vilela, Molière com Matheus Nastergalli. Sei lá, a gente tem tido um conteúdo, mesmo brasileiro, muito forte, e principalmente conteúdos internacionais Broadway. A gente fez aqui grandes espetáculos Broadway, como Cinderela, tudo espetáculos licenciados, Patrulha Canina. Ficamos em cartaz com o 13, que também com direção de Fernanda Chama. Ficamos em cartaz com Beetlejuice, que é um mega hit do teatro musical, direção do Tadeu Aguiar. Acabamos de ter um outro grande espetáculo, que era o querido Ivan Hansen, que fala um pouco desse contexto que nós estávamos falando, dessa insegurança dos jovens, e traz também essa temática de como nós devemos, como às vezes próximo dos filhos, estamos tão longe deles. Estamos hoje com o Cor Púrpura, outro espetáculo licenciado, direção de novo de Tadeu Aguiar, que retrata uma história muito profunda, muito verdadeira da época. Vamos entrar agora com o Peter Pan, também outro produto licenciado, e ano que vem a gente já tem Uma Babá Quase Perfeita, que sabemos que será um grande êxito aí no Brasil, e finalizaremos o ano 2024 com o Beetlejuice novamente. Então, o Teatro Liberdade, ele veio para se assumir como um grande player de mercado de São Paulo, trazendo as grandes produções nacionais e internacionais, e dando sempre lugar às produções, às vezes, menores, como produções de conteúdos que estão começando no mercado. A gente faz desde show, desde stand-up. A gente sempre tenta criar uma pauta bem eclética e respeitando todas as vertentes culturais que são possíveis dentro de um teatro. Nós temos como objetivo trazer para o teatro um pouco do glamour. A Infinitus quer, e eu, no comando dessa empresa, a gente quer trazer o romantismo, o glamour, o charme do teatro de rua, onde a pessoa tem uma experiência boa a partir do momento que ela compra o ingresso, a partir do momento que ela entra no teatro, ela é bem recebida. Eu falo para a minha equipe que quem vem num teatro tem que ter a mesma sensação que está entrando num hotel de luxo. A pessoa que está na frente para fazer a leitura do ingresso tem que receber bem a pessoa. Ela paga o nosso salário, né? Ela paga os custos operacionais da casa. Então, a gente proporciona essa experiência além do teatro. Nesse sentido, Manuel, tem uma pergunta aqui do Jaime para você, nossa audiência diária, sempre participando com a gente aqui. O Jaime, valeu pela pergunta aqui para o Manuel. Como é a gestão de um teatro quando a bilheteria de algum espetáculo não é compensadora? É a pergunta aqui do Jaime, Manuel. Esse é um risco do negócio. Trabalhar com cultura e todo mundo sabe, a gente às vezes aposta muito num conteúdo e que às vezes ele não dá um retorno, e aí temos que saber julgar o equilíbrio das coisas. Nós somos um teatro, por exemplo, nós não temos qualquer incentivo fiscal, não temos patrocínio, é um teatro SA, Então tem sim teatro, tem espetáculos que têm um retorno financeiro e tem espetáculos que têm menos retorno financeiro. Se o risco é grande, eu tenho que dividir esse risco logo no início com a produção do espetáculo e estabelecer ali alguma coisa de mínimo garantido para que a operação se sustente, mas é uma questão de equilíbrio e projeção. Por falar em questões financeiras, tem uma pergunta aqui para você também, do Jaime, Sandra, na mesma pegada aqui. Ele quer saber se é compensador ou compensadora a atividade de roteirista no Brasil. Bem breve a resposta aqui, o nosso tempo já está no fim, Sandra. Depende da área que você atua. Por exemplo, se você vai roteirizar novelas na TV Globo ou em algum desses plays aí do momento, é muito rentável. Se você é menorzinho e está começando, é complicado. Já começa a ser complicado você conseguir assinar o seu roteiro aqui no Brasil. Mas eu acho que tudo aquilo que a gente faz com amor, sabe? Que
tem gosto por fazer, os caminhos se abrem e dá certo sim. Eu aconselho todo mundo que queira escrever, seja livro, seja roteiro, escrever qualquer coisa, porque escrever é um ato assim de libertação da gente ser quem a gente é. Eu acho muito bom. Sim. Giba, bem rapidinho também, poucos segundos. O Jaime quer saber de você, estimativa do número de palhaços brasileiros em atividade, principalmente em circos. Então, esse dado eu não tenho, mas hoje em dia existe várias escolas de formação, né? Então, a cada dia aí vem surgindo cada vez mais palhaços. Aliás, tem circos atualmente em São Paulo. Tem um montado ali nas proximidades da Ponte da Casa Verde, eu não sei qual que é. Tem um na Ponte João Dias, lá na Zona Sul. Acho que lá é o Circo de Nápoles. Tatuapé. Tem alguns que, enfim, para manter as tradições, né, atrair as novas gerações, é importante isso. Sim, é importante fazer esse resgate também, né? E a gente faz um espetáculo também que é homenagear esses palhaços que vieram antes. Muito bom, gente. Olha, o tempo. Você consegue responder em 10 segundos? Dado, o Jaime quer saber, os saudosos Charlie Parker e o nosso Pixinguinha ainda podem ser considerados grandes referências do saxofone? Muito rapidinho, 10 segundos só, Dado. O Charlie Parker, com certeza, é uma grande referência do saxofone, é o principal expoente do jazz. Ele, junto com o Louis Armstrong, né? Eles são os dois principais expoentes do jazz e o Charlie Parker como saxofonista. O Pixinguinha, eu diria que mais como saxofonista, ele é uma referência como compositor. Ele era um Tá. grande flautista, aí ele se uniu a um flautista onde ele começou a tocar o saxofone e criou a baixaria do violão de 7 cordas, que nada mais é que o contraponto de Bach, que é uma coisa genial, né, que ele fez Ok. dentro da rítmica africana que o Brasil utiliza, mas acima de tudo ele foi um compositor incrível, genial, dentro de uma cultura de música brasileira que não existia. Ele é um dos criadores da música brasileira, né? Sim. Então é uma referência, sim, sem dúvidas, não há dúvidas, e vai sempre ser, viu? Tá bom, desculpa cortar, Dado. A gente vai ter que encerrar aqui. Deu o nosso tempo dessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Um agradecimento a cada um de vocês pelas presenças. Esperamos um retorno breve aí de cada um, tá bom? Sandra Mello, escritora e roteirista, autora do livro O Adivinhador. Manuel Fernandes, fundador e CEO da Infinitos Brasil Entertainment. O Giba Freitas, ator e palhaço. Dado Manheli, saxofonista, flautista e compositor. Valeu, gente. Até uma próxima oportunidade, que seja breve. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral. Você, espectador aí do outro lado, você, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Bom fim de semana para todos. A gente volta na segunda-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Tchau, gente, um abraço. Até lá.